Bom dia, pessoal. Esperando o Rafi entrar aqui na live, deve estar entrando logo mais. Ele já entrou aqui com o perfil da Eleven. Deve estar. Opa, Bom dia, Rafi, tudo bom? bom dia, meu nobre, tudo bem? Tudo certo. Acho que a gente não se conhece ainda. Sou Felipe Borba da RP Capital, sou head da mesa de renda variável aqui. Pessoal, Prazer, Rafi, Felipe. prazer. Rafi da Eleven, Rafael Figueiredo, famoso Rafi. Vocês devem conhecer bastante. Ele tem domingo com o Rafi, que ele fala bastante de mercado, faz um morning call muito legal todos os dias, vídeo de hoje, inclusive. A gente vai falar um pouquinho de perspectiva, né, Rafi? É a pergunta de todos, né? Como vai bolsa para esse ano, o que a gente consegue fazer, como dá para ganhar dinheiro. E é isso, vou abrir para você falar aí. Seja bem-vindo aí, RP Capital. Muito obrigado. Só um minutinho aqui. Muito bem, agora sim. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, RP Capital, por esse convite. É um prazer. RP, um grande parceiro nosso aqui da Eleven, estar junto nessa parceria, para a gente é um motivo de muito orgulho. É o que a gente fala, né? Na hora que está tudo bem, aí todo mundo vira agenda, todo mundo está no bem bom, etc. Mas na hora da crise, é a hora que a gente mostra mesmo quem é quem está junto, quem não está, quem mostra aí a capacidade de lidar com esse dinamismo do mercado e tudo que seja importante para que a gente avalie esses movimentos. Vamos lá, cara. Acho que antes da gente, de fato, seguir para os pontos mais chaves, eu queria contar um pouco por que a gente chegou até aqui, porque saber aonde a gente veio, a gente entende a dinâmica do que devemos fazer de agora em diante, tá? E acho que o primeiro ponto, sem sombra de dúvida, é entender que esta crise ela é completamente inédita. A forte queda que aconteceu traz um ineditismo completamente fora dos padrões e fora da curva que o mercado financeiro no mundo inteiro já vivenciou na sua história. A gente vinha de janeiro e fevereiro com uma perspectiva muito boa de mercado, com uma percepção no lado doméstico que a Casa Brasil estava sendo arrumada, seguindo com pautas de reforma, seguindo com as pautas ligadas à responsabilidade fiscal e, sobretudo, para o crescimento econômico, para não só que seja sustentável, mas que pudesse criar condições de que a gente pudesse elevar o produto potencial e maximizar a nossa economia, de fato enriquecer as pessoas, criar mais renda, mais emprego e por aí vai. Então a gente tinha esse cenário muito bem desenhado, mas e que mostrava algum crescimento econômico, mas a gente tinha o mundo ventando um pouco contra, antes da pandemia, antes do sell-off, né? Porque vinha a aceleração de atividade com um processo lento nos mercados de commodities, vinha de um estresse de Estados Unidos e China, de balança comercial, que impedia decisões de investimento e alocação aí pelo mundo. Esse estresse ele foi tomando um certo cuidado que desacelerou, de fato, a economia. Esta pandemia e esse sell-off, o que fez acontecer, Felipe, foi agora colocar todo mundo na mesma... Com o vento que era contra, agora o vento é favorável, o vento é a favor. Porque todo mundo volta para a estaca zero, todo mundo volta para um ponto, um estágio inicial, para iniciar o processo de recuperação econômica. Então, dito isso, a gente leva essa vantagem. Bom, aí veio a pandemia. Veio, quer dizer, esperava-se que isso ia ficar apenas no mercado internacional, que ia ficar apenas no mercado chinês, que ia ficar apenas lá dentro na China. E não, que nada. O negócio foi
foi muito além, quando perceberam já era um estágio de contaminação geral. Isso gerou uma escuridão gigante, tem uma frase muito comum aqui do Dato, o Dato adora usar essa frase, que é o seguinte, que o mercado ele não tem medo de crise, mas sim ele tem medo de escuro. Quando você se depara com uma condição de mercado e dizer que você não tem previsão alguma, que você não tem perspectiva alguma, aí sim é a hora de você tomar um cuidado danado, que pode ser aí e pode ser aí que o mercado venha desenvolver um cenário de estresse. Não é à toa que o índice VIX, que é o chamado índice do medo, que calcula a volatilidade implícita do S&P 500, que tem a condição aí, clara, que tem a condição de precificar como é que estão os mecanismos de risco e de proteção, ele foi lá para a casa dos 80, 85, e isso é estridente, né? Isso é extremamente inédito, é a volatilidade, o índice é o mais alto desde 1987. E também teve o spike mais rápido, mais forte da história. Então, o ponto-chave aí que eu quero tratar é que a gente vive uma crise inédita, uma volatilidade inédita, o mercado no mundo coloca uma ideia de que a gente agora coloca uma ideia de quão frágil nós estamos, a fragilidade da humanidade a respeito dessas questões de saúde, e aí, portanto, a gente trabalha agora com um cenário que ele ainda não é tão nítido, né, em termos de percepção do que vai acontecer. A gente ainda, infelizmente, a gente ainda não tem todas as respostas para dar, infelizmente, mas uma coisa que está acontecendo nesse momento, agora que eu já falei já de janeiro, fevereiro, veio do sell-off e agora caindo um pouco mais para o universo do dia a dia aqui, para evitar ser muito repetitivo do noticiário que a gente já conhece, uma coisa que para mim faz todo sentido é que há muitas dúvidas hoje do mercado no mundo inteiro, dos agentes econômicos no mundo inteiro, sobre o quanto respeitar todo o protocolo que a Organização Mundial da Saúde diz no sentido de fazer os lockdowns, travar os mercados, as economias, deixar as pessoas em casa, isoladas, etc., distanciamento social, em relação ao chamado lockdown parcial, né, o vertical, de modo que você vá, de alguma maneira, de modo que, de alguma maneira, você coloque aí uma condição de mercado, uma condição de tentar sinalizar ou mostrar no preço alguma reação, alguma coisa que, puxa, aqui vai dar certo. Essa fórmula do quanto cumprir uma coisa da outra, isso ainda não está muito claro. Essa semana, a Europa já começa a abrir um pouco mais aí, as suas economias, os Estados Unidos nem tanto, o Brasil continua fechado. Então, cada país vai viver a sua especificidade. E para o lado brasileiro, eu acho que os desafios são gigantescos a partir de agora e que, para a gente olhar um horizonte mais longo, entender a relevância desse mercado, da maneira como ele funciona, etc., vai ser um tremendo desafio. As coisas estão longe de estarem extremamente resolvidas. Começando pela parte fiscal. A gente começou um ano com muita responsabilidade fiscal, começamos um ano com uma tendência, com um questionamento muito forte a respeito do quanto do quanto a gente deveria ser responsável no lado fiscal para poder trazer um ambiente de longo prazo favorável. E agora quebrou essa meta fiscal, esse controle fiscal, porque a gente passa por um problema de saúde grave e que aí eu super concordo, tem mais que quem gastar muito mesmo, tem que gastar demais. Agora, esse gasto excessivo vai levar a relação dívida-PIB para 90%. E num país onde a gente está vendo que um Copom pode reduzir juros, pode ir para 3,25, com câmbio a quase 6, 7 reais, a gente entra num cenário, de novo, extremamente perigoso e desafiador. Então,
Para o curto prazo, eu acho que o fluxo atropelou completamente os fundamentos econômicos, das condições de mercado, atropelou. E agora a gente está aí vivendo algumas especificidades. E aí, portanto, passando aí a palavra para você, agora é um momento de seletividade. Agora é um momento que a gente precisa ser muito seletivo, entender quais são os nossos dinamismos, os nossos objetivos a partir de tudo que a gente está vendo, porque o cenário continua ainda e deverá continuar. A gente vai passar por uma depressão, depois de uma recessão e depois do crescimento econômico. Então, eu acho que dentro desse cenário a gente vai ter muitas oportunidades, sim, mas respira, muita calma nessa hora. Tem um caminho longo pela frente, não adianta querer botar a carroça na frente do boi, e daí a frustração pode ser bem maior. Temos uma quantidade grande, são mais de 3 mil clientes, né? E de uma certa forma, praticamente todos têm alguma exposição em renda variável, em bolsa de valores, enfim. Pensando nesse novo cenário que nós temos, de passar por uma reprecificação dos ativos, né, baseado aí na expectativa de lucro de empresa e tudo mais. Você vê algum setor ou alguns ativos específicos nos quais a gente acha oportunidade para um cenário um pouco mais adverso? E pensando em bolsa, claro, de uma forma seletiva, claro. Então, de fato, quando a gente fala em seletividade, a gente tem que tirar um pouco essa percepção sobre setores, sobre gatilhos, sobre o que pode, o que não pode, porque o que a gente está vendo é que até mesmo dentro dos próprios setores tem ativos muito bons e favoráveis para esse ambiente, e tem outros que não estão. Então é difícil a gente até falar do setor, a gente tem que, de fato, entrar na individualidade, né? Empresas que têm caixa, por exemplo, no cenário desse, ou empresas que estão com uma situação de alavancagem um pouco mais complicada também, né? Exato. Situação de caixa, por exemplo, a gente tem diversas companhias, aí, diversas empresas que antes do sell-off, antes da grande crise, desses grandes movimentos, eles fizeram um aumento de capital, se capitalizaram no mercado, emitiram dívidas ou fizeram follow-ons, IPOs. Então, mostraram aí um ambiente razoavelmente positivo para aquela companhia. Então, de fato, a gente tem que mesmo ser muito seletivo. Na minha visão, o que a gente tem visto aqui é que, assim, nem mesmo, às vezes, os setores mais defensivos são setores que estão dependendo do mercado. No geral, são empresas muito capitalizadas, que têm um bom caixa e, mais do que nunca, eu acho que essa é a percepção mais importante, mais do que nunca, são empresas que têm a capacidade de agir rapidamente a toda essa dinâmica. Tipo, mudar de opinião, trocar, fazer um gerenciamento, ser transparente, comunicar ao mercado. Esses são pontos aí que a gente chama muita atenção. Então, vocês já tiveram acesso, a gente selecionou algumas companhias, como, por exemplo, Lojas Americanas, como, por exemplo, Sanepar. Quer dizer, a gente está falando de Lojas Americanas, setor de consumo e varejo, porque é o seguinte, 15% das suas lojas estão dentro de shopping. O restante está na rua e também trabalha muito fortemente a partir muito fortemente a partir dos canais online, né? Que a nova palavra que eu aprendi recentemente chamado omnichannel, né? Que, enfim, eles conseguem fazer essa multiplicidade aí de vendas a partir dos canais de ferramentas e canais online. Eles estão se beneficiando bastante, estão conseguindo fazer um ritmo de vendas maior do que faziam no período pré-pandemia, e inclusive mudando a dinâmica do setor, especificamente quando se trata de e-commerce. Agora, quando a gente olha, por exemplo, Centauro é um papel que 100% das suas lojas, 100%, estão dentro de shopping. Então, os shoppings estão todos fechados, ou pelo menos aí, digamos, 95%, alguns já reabriram. Da onde vem a receita? Como é que ela vai tratar tudo isso? Então, a gente tem esse problema. A gente tem essa dificuldade. Então, o meu ponto
para concluir aqui, é que a gente selecionou essas top picks, né? Acho que Sanepar é outro papel extremamente relevante, porque ela vem muito no sentido da linha de que as pessoas estão em casa, de que é um papel que tem um caixa muito robusto, paga bons dividendos e oscila menos também, né? Passa por um processo aí, oscila um pouco menos. Então, acaba ajudando um pouquinho mais. Agora, falando de um comportamento geral, assim, um pouquinho mais macro, para depois a gente entrar no micro, esta crise, mais do que nunca, a nossa moeda já vinha desvalorizando, o dólar já vinha acelerando forte, mas essa crise só fez ainda tornar esse movimento ainda mais forte, ainda mais forte. Então, as exportadoras, elas levam vantagem, ainda que as commodities primárias tenham reduzido de preço, as exportadoras levam vantagem aí de maneira considerável. Então, Fabiano, as empresas ligadas a frigoríferos, Marfrig, JBS, a gente gosta bastante de JBS, também para essas condições me parece ser importante, porque está voltando bastante o mercado e a demanda na China, então elas tendem a se beneficiar com isso, principalmente na parte da proteína, de venda de proteína, e para o lado da siderurgia e mineração, Gerdau e Vale. Aliás, o resultado da Gerdau hoje foi majoritariamente em linha com as nossas estimativas, e a gente percebeu que houve um enfraquecimento forte de demanda pelo lado interno, mas houve uma aceleração de demanda por barra de aço nos Estados Unidos, por exemplo. Então, é um país, é uma empresa que acaba estando muito bem diversificada, ela não fica menos dependente do Brasil. Então, Gerdau e Vale, dentro desse setor, também são duas companhias que a gente gosta bastante para, digamos, vivenciar, passar por esse momento que está acontecendo agora. Eu tenho percebido que Gerdau caindo pouca coisa hoje aqui. O que eu tenho percebido é que desses setores que você citou, por exemplo, você tem Vale, setor de proteína, até Suzano, que é um caso absurdo, né? O papel conseguiu até surfar muito bem nesse período conturbado. Acaba que o papel que caiu menos pode ser ainda uma alternativa aos ativos que caíram mais, né? Geralmente o investidor costuma fazer o contrário, querer comprar o ativo que caiu mais, buscando um upside maior. Então, a gente tem percebido que esses ativos que caíram menos estão se tornando aí, não diria um porto seguro, mas opções um pouco mais tranquilas, né? Ô, Fabiano, você tocou um ponto que é muito importante, que às vezes as pessoas que têm menos experiência na Bolsa acabam não entendendo bem esse ponto, que quando a gente fala de ganhar na performance relativa, tá? Eu te chamei de Fabiano, desculpa, Felipe, foi mal. O meu ponto é o seguinte, cara, falar de performance relativa hoje é a melhor relação que você pode ter junto ao mercado. Por que performance relativa? Porque a gente vive um ambiente onde está tudo aí meio bagunçado, dentro do setor tem empresa que está subindo bastante, tem outra que está caindo. Então, olhar o relativo hoje e, sobretudo, comparar isso com o índice Bovespa, que é o principal benchmark, hoje a sua melhor defesa. Eu tenho um caso muito clássico aqui de cliente que ele estava posicionado num portfólio de ações que não rendia quase nada durante o período pré-pandemia. Então, ele vinha de perdas ou, no relativo, ganhando menos que o mercado. Mas na hora que o mercado despencou, o portfólio dele também caiu menos. Aliás, caiu bem menos que o mercado. E ele está posicionado e a visão dele é de longo prazo, né? Não é uma coisa de trading. Então o jogo virou favorável a ele, porque por ter um portfólio mais defensivo, por ter uma posição mais defensiva, ele acaba levando vantagem sobre isso. Então o meu ponto aqui é que é um momento muito de trabalhar o relativo e não exatamente naquela bala de prata que vai resolver os problemas, né? Daquela ação que você vai comprar e, poxa, acabou, é essa aqui, você vai ficar rico,
vai sair do prejuízo e entrar no lucro e acabou o problema. Todo mundo tentando achar a nova Magazine, né? Mas não vai ser bem assim. Isso que você falou é muito interessante, porque o relativo, né, em relação à Ibov, ok. Mas se você pensar que hoje nós temos uma Selic no menor nível da história, e bem provavelmente a gente deve chegar na Selic, cara, bem próximo de zero, né? Tem muita gente falando disso. Inclusive a gente tem Copom aí. Fica muito complicado você não estar em bolsa ou sair de bolsa e tentar qualquer outra coisa, né? Tá muito complicado você colocar em renda fixa. São raros os ativos que pagam boas taxas, geralmente crédito privado. Enfim, mas bolsa fica atrativo nesse cenário e para o estrangeiro comprar a bolsa nossa com dólar a quase 6, quando esse negócio todo passar, eu acho que são pontos que nos dão um pouco de norte aí, de otimismo dentro desse cenário, né? O que você acha de juros, Rafi? Então, acho que a pergunta que eu acho de juro foi isso, né? Porque travou um pouco o áudio. Isso. Foi isso, né? Dentro do contexto aí de então, bolsa e para onde vai. Trabalhando ainda o relativo, cara, hoje você ter uma diversificação no seu portfólio acaba nessas horas de grande crise que as pessoas vão dar valor ao seu portfólio diversificado. Aquele fundo caixa, aquele fundo lá de debênture lá, tal, que rendia 0 ponto qualquer coisa, agora ele virou ativo de ouro, porque o que está em renda variável caiu 30%, 40%, e aí você entende que você ficou protegido se você tiver com uma boa diversificação. Se tiver all-in em bolsa, você passa por um problema um pouco mais sério. E aí, ainda nessa parte que você falou, que a taxa de juros baixa, ela traz um incentivo para você ir para a renda variável, isso é um fato. De fato, a gente tem aumentado, a Bolsa tem registrado um número considerável de pessoas físicas entrando em Bolsa, e por conta deste movimento, há um estágio de maturidade importante dos investidores, o que a mim eu fico muito feliz e orgulhoso com isso, porque é uma transformação importante, relevante para o nosso mercado. Agora, quando a gente olha as questões macro, e uma delas é esse ponto que você tocou, que é a parte do juro, a nós aqui, da nossa equipe macro, a gente se preocupa bastante, porque o que a gente entende é que o juro já deveria ter ficado um pouco mais parado lá, um pouquinho mais lá em cima, já há algum tempo. Não porque a gente não quer, através de algum mecanismo, promover crescimento econômico. Pelo contrário, o problema é que já está mais do que provado que essa redução de juro grotesca não provoca crescimento econômico, não acelera os ativos. Você reativa, você ganha um fôlego em termos de mercado de capitais, mas a economia real não acontece isso. O juro hoje pode ir para 3,25 e quando você vai lá na porta do banco pedir um empréstimo, o cara vai te cobrar 20%. E no período de crise, o cara não vai reduzir o juro, ele vai aumentar, porque a inadimplência pode aumentar. Quer dizer, os mecanismos de transmissão hoje são falhos. A gente vive um oligopólio dos bancos, e o Banco Central vinha muito fortemente atuando para quebrar essas barreiras, incentivando fintechs, criando sistemas de tecnologia. A agenda BC hashtag era uma agenda muito nesse sentido para você melhorar os mecanismos de transição. Mas, enfim, isso é uma coisa que demora. Então, na nossa avaliação, acho que agora o Banco Central corre um risco grande, bem grande, porque ao reduzir o juro, ele fica ainda mais exposto a riscos assimétricos para ter que subir esse juro de maneira violenta, mas não por conta de inflação, porque está dado, a inflação não vai crescer esse ano, porque acabou de... Mas sim, por assimetria de risco, o prêmio de risco ficou mais alto. Então a gente tem essa preocupação aqui, enfim, acho que é uma guerra vencida, ou seja, perdemos essa batalha, achamos que é uma situação que é muito mais do
rabo balançando o cachorro do que o cachorro balançando o rabo, ou seja, um mercado pressionando, estocando as curvas de juro, e aí acabou provocando esse movimento. Então, na nossa avaliação, acho que cai meio. Pode ser que haja uma reavaliação do Banco Central, a gente vai ficar muito antenado na percepção de como ele vai sinalizar a próxima reunião e se vai ter outro corte ou não. Mas é isso, acho que não tem muita saída não, cara. Não tem muito lixo nesse mercado, tá? Acho que a gente passa por um momento de neutralidade do juro, mas sabe aquela coisa, um olho no peixe, outro no lugar. Porque se a coisa complicar um pouco mais, e a gente já não está no estágio de tranquilidade, quando falamos de risco político, quando a gente fala dos próprios fundamentos da nossa macroeconomia e da fragilidade e, sobretudo, da parte fiscal, que vai necessariamente precisar ser ancorada no futuro. O fiscal, esse ano, ele começou muito bem, ele desarrumou agora, e volto a dizer, eu acho que tem que desarrumar mesmo, tem que sair gastando, tem que ajudar. Acho que faz parte do Banco Central e do governo aplicar essas medidas. O mundo inteiro fez isso, então sou muito favorável, mas à medida em que as economias começarem a abrir e que o mercado começar a ganhar um pouco mais aí de potência, essa equipe econômica precisa ancorar as expectativas futuras sobre a parte fiscal. Diz, olha, aceleramos a máquina, mas agora a gente vai segurar um pouco, né, para não perder esse rumo que a gente começou no início do ano. O que tem se falado é que o melhor a ser feito seria gastar o que tiver que gastar agora, né, resolver a situação ou aliviar a situação na medida do possível e a partir do momento em que passa a crise de coronavírus e a recessão que se anuncia depois, você breca o fiscal de novo e ajusta, né? Porque o que a gente vê hoje, inclusive, é que a curva longa de juros, ela não, que precifica juro lá na frente, ela não caiu tanto no que nós temos hoje para o cenário pré-Covid-19. Ou seja, a curva curta achatou, porque o mercado entende que juros no curto prazo vão ser menores, só que o longo prazo todo mundo está com o pé atrás, né? Porque se não ajustar o fiscal, já viu o que vai acontecer, né? E a gente tem muito... nós já fizemos no passado operações para tentar capturar essas oscilações na curva longa. Eu acho que o fiscal é um gatilho importante para a confiança, né? Nós tivemos ontem, você até falou no Morning Call hoje, a redução da perspectiva da Fitch, se eu não me engano, de estável para negativa. O quanto isso impacta para a gente em termos de bolsa, Rafi? O investidor estrangeiro deixa de olhar ou é um pouco mais seletivo? Isso impacta muito forte ou é um negócio que se esperava? Como que funciona isso aí? Olha, não vou dizer que a gente esperava isso, porque, na verdade, ninguém... Aliás, o sinal é sempre ruim, né? Do ponto de vista de você revisar o Outlook. Lembrando que ele não rebaixou o rating, ele revisou o Outlook, e era exatamente a perspectiva, e agora ela é menor. Então, o que significa que bota na cara do gol para ser rebaixado. Ele não faz tanto preço no sentido de, sabe aquela coisa, já está tão ruim que você piorar um pouquinho mais não faz sentido. Existe um pouco desse movimento. No meio dessa pandemia, onde a seletividade é a ordem do jogo, o smart money, né, o dinheiro inteligente, ele vai correr para as oportunidades. Então, eles vão para large caps lá nos Estados Unidos, vão procurar algum setor de tecnologia em Tóquio, vão comprar moedas mais fortes. Né? Então, o Dato tem uma frase muito legal, o Brasil joga a Série B do mundo. Né? E não tem nada de ruim falar isso. É uma realidade que precisa encarar, e aí, ao fato de quando você encara essa realidade de você jogar a Série B, você está pronto aí para outros mecanismos importantes para ser jogado. Então, o que eu acho é que só distancia
o investidor estrangeiro, aumenta ainda mais o distanciamento do investidor estrangeiro para o mercado brasileiro, né? Para as oportunidades que aqui estão. Já há muitos fundos dedicados, principalmente aqueles que procuram grau de investimento, esses já estão fora há muito tempo. E tem aqueles que procuram os níveis especulativos, mas quanto maior for o nível de rebaixamento, quanto mais baixo, quanto mais crítico for, maior é a distância desses ambientes, maior é o distanciamento desses investidores e, portanto, maior vai ser o trabalho de casa, o dever de casa para retomar esse ambiente. Ou seja, retomar o caminho para ganhar ratings, né? E não o grau de investimento, mas elevar os ratings ou ao menos a perspectiva. Acho que a FIT ela abre a porta para as outras agências reguladoras de também rebaixarem a perspectiva ou até mesmo rebaixar o rating. Lembrando que nós somos junk, o que só piora o problema, só acelera o problema. Eu acho que tem um porém nisso, né? Quando você tem um país que tem uma perspectiva revisada, investidor estrangeiro acaba também querendo exigir um retorno maior, né? E hoje nós não temos aquele carry trade positivo, uma taxa de juros grande aqui com uma taxa de juros menor no resto do mundo, que por muito tempo trouxe dinheiro para cá, né? Então, isso pode fomentar, lógico, de um perfil de investidor mais arrojado e um pessoal lá de fora mais arrojado. Ainda existe algum apetite para que eles invistam aqui em empresas mesmo que sejam as large caps aqui, que vão passar por isso, a gente sabe, né? As empresas de capital aberto são as que têm mais condições de financiamento, enfim, de sobreviver a esse momento. Você acha que essas empresas podem ser um foco importante aí para alguns investidores pensando num prazo maior? Eu acho que sim. Essa seletividade, na verdade, já vinha acontecendo, Felipe. A gente identificou isso através dos IPOs, né, dos follow-ons e algumas ofertas importantes no qual houve uma presença muito boa de investidor estrangeiro, né, e empresas de diversos setores, seja de tecnologia, banco, varejo. A gente identificou isso bem. E eu acho que isso tende a continuar, porque... E aí, na verdade, qual é o trabalho? O trabalho aqui é de atividade, né? Desculpa, seletividade não. É o trabalho de dever de casa. Sim. Porque se essa empresa ela tem um bom market share, tem uma boa gestão, transparência, tem uma equipe para poder trabalhar essas dificuldades e tiver comprovando toda a sua operação através dos seus números, o investidor estrangeiro vem, mas ele vem pontual, ele vem de maneira seletiva. E aí você disse muito bem, antigamente o dinheiro ele já vinha para o Brasil, já vinha os estrangeiros já compravam o real por conta do diferencial de juro que era atrativo para o mercado internacional, né, e não para o Brasil. A nossa taxa de juros era muito alta, uma das mais altas do mundo, então compravam o real e vendiam e através do financiamento de moedas de mercados emergentes com taxas menores do que a nossa. Então o cara pagava aquela taxa de juros pequenininha e recebia uma taxa de juros gigantesca nossa. Esse processo, e aí o dinheiro já vinha para o Brasil, já ficava ali. E aí, obviamente, ele vinha trocando de cavalinho, vinha um movimento. O que aconteceu agora é que não só o investidor estrangeiro trabalha o diferencial de juros, que agora é favorável para você vender a moeda brasileira e não comprar, sim, porque a nossa taxa de juros já é uma das mais baixas. Então, e aí não só o estrangeiro, mas o doméstico também. O doméstico troca a dívida de lá de fora para cá. Ou melhor, ao contrário, de modo que você tira dinheiro. Você trabalha um ambiente onde até quem é brasileiro joga seu dinheiro lá para fora. Então, esse mecanismo é que cria um pouco mais de dificuldade. E aí, o reflexo disso é um pouco mais de lentidão. Para resolver esse problema, que é uma pergunta que todo mundo me faz, né? Pô, mas quando é que o fluxo de capital estrangeiro vai vir? Quando é que isso melhora, etc. Para resolver pontualmente esse problema, a gente tem que continuar fazendo o dever de casa. Porque se a gente promete
e quer que a nossa taxa de juros ela permaneça baixa por um longo espaço de tempo, a gente tem que criar ambiente de negócio para receber esse recurso. Então, tem que ter um marco regulatório que seja respeitado, transparência política sobre a condução do processo de política econômica, menos convulsão sobre o aspecto político para trazer um pouco mais de previsibilidade, estabilidade econômica, principalmente da inflação, essas coisas, e um ambiente de negócio que o cara possa vir aqui de longo prazo, para olhar o longo prazo. Mas, em termos de capital especulativo, bem difícil, bem complicado. A parte política é importantíssima, né, para o mercado. Nós tivemos fora aí todo o cenário que veio de fora e agora está aqui de Covid e tudo mais. Para variar, o Brasil adicionou um tempero extra aí no negócio, né? Tivemos aí uma instabilidade política recente bem complicada. Você acha que é um negócio para assustar? Ou você acha que efetivamente o Centrão acaba vindo para o governo e isso pode significar que a lição de casa possa ser facilitada? São dois caminhos aí que... É verdade, é verdade. A minha percepção pelo lado político é que é aquilo que eu disse, acho que eu disse, foi ontem ou foi hoje no Morning Call, né, que eu disse o seguinte, acho que a gente vai, ao longo de todos esses 4 anos de governo, vivenciar um estágio de pequenas e constantes crises, né? Pequenas e constantes crises políticas, né? O presidente que está aí é um presidente que é o cara do afronta, do debate, do dia a dia. É a personalidade dele e a gente tem, como mercado, tem que conviver com isso. Porque se a gente for só basear no que é escrito, que é colocado na imprensa, etc., a sensação é que o mundo vai acabar e que esse governo vai se desmantelar sempre naquele dia. Está tudo sempre muito ruim. Por outro lado, tem que entender, Felipe, que olha o que aconteceu nos últimos 2 dias, né? A Câmara aprovou um orçamento de guerra e mostra que o Centrão está ali, está junto. As coisas estão acontecendo. A Caixa se uniu, o Banco Central agora vai comprar títulos de empresas brasileiras. As coisas estão acontecendo. Elas, de fato, estão. A gente tem uma nuvem grande pelo lado político, sai o Moro, vem não sei o quê, a PF, aí vem um cara da PF, não vem, troca o diretor e tal, mas as coisas estão, de fato, acontecendo, né? E elas vinham acontecendo. Também. E pra você ter uma ideia, mesmo no início do ano, vamos esquecer um pouco a pandemia, no início do ano, passou algumas pautas importantes ali e vínhamos tratando essas coisas. Então, aí a convulsão política, né, o barulho pela política continuou. Então, a gente tem que se acostumar. A gente tem que se acostumar com isso. Esta personalidade que existe lá no Executivo. E de vez em quando vai ter troca de papo, daqui a pouco todo mundo paz e amor. Contanto que a gente enxergue, no meio desse ruído, alguns sinais que as coisas estão evoluindo, para mim, a gente do mercado, querendo olhar o longo prazo, trazer um ambiente de previsibilidade, eu me dou por satisfeito, embora é óbvio que essas coisas, olhando sobre o aspecto do investidor estrangeiro, quem está de fora, e também do aspecto da popularidade, isso cria um cenário um pouco mais perturbador e parece que é uma nuvem de pólvora que qualquer hora pode explodir. Mas é isso que a gente tem que tratar essa realidade, não tem jeito. O que eu costumo falar com a turma aqui é que no meio de toda essa, vamos dizer, a nuvem de pólvora aí que nós achamos que vai explodir a qualquer momento, você tem, num segundo plano, pessoas muito competentes trabalhando, né? Você vê o Guedes aparecendo menos, mas deve estar trabalhando, sei lá, quantas horas por dia para, na medida do possível, colocar em prática o que ele fala. Vamos extrapolar o fiscal agora, vamos corrigir para depois. Ele conseguiu uma bela barganha com o Congresso de travar aumento de funcionário público, que nunca achei que ia conseguir na vida. Bem, lógico, né? O estrangeiro ele vai ver a nuvem de pólvora, não vai ver o que
tá sendo falado nos bastidores. Vamos torcer para que o bastidor prevaleça, né? Rafi, acho que a gente passou Exatamente. mais ou menos do tempo. São aí 40 minutos de live já. O pessoal perguntou aqui só de eleições americanas, só para a gente terminar. O que você acha que pode acontecer por aí? A eleição americana certamente vai trazer algum tipo de distorção de mercado. O mercado americano, né, de fato, ele é a locomotiva do mundo inteiro, puxa o mercado inteiro. E o Donald Trump está determinado à sua reeleição. Então, e tem um dado importante, né? Eu nunca vi um presidente se reeleger americano sem que a bolsa tenha subido naquele período. A gente fala de 70%, 80% da população americana alocada em ativos do sistema financeiro e renda variável. Então, precisa trazer essa sensação de renda né, para o dia a dia, tá? Então, eu acho que vai trazer sim, é um aspecto importante. Um pouquinho antes do sell-off da pandemia ali, a gente já teve, né, Joe Biden, já teve ali né, as pré-eletivas lá com republicanos e democratas, já estava ali uma coisa mais pré-datada, e eu acho que isso vai gerar volatilidade, sim, muita incerteza, sim, e eventualmente até um descolamento de preço. Então, é mais um ingrediente aí de pimenta para tudo isso que a gente está vivenciando. Fechado. Rafi, quase aí 40 minutos. Queria agradecer muito a sua disponibilidade, do pessoal da Eleven. São parceiraços nossos aqui da RP, utilizamos as carteiras de vocês, gostamos bastante dos relatórios, gostamos desse posicionamento que vocês dão, principalmente nas épocas agora, nos últimos meses, que nós tivemos alguns processos de IPO, follow-on, tudo mais. Isso dá um norte muito legal para a turma aqui, para os clientes também, e só acrescenta conhecimento para que a gente passe para o pessoal aqui que é cliente da RP. Muito obrigado aí, e precisando, estamos sempre aqui. Um abraço. Filipão, muito obrigado, tá? Muito obrigado pela oportunidade, pela parceria, é um momento de união, é um momento de estar junto. Quando precisar, conta com a gente aqui, Dato. Eu costumo dizer que eu sou apenas um porta-voz, eu sou analista, mas eu sou um porta-voz de uma equipe gigante aqui na Eleven, liderada pelo nosso sócio estrategista-chefe, o Dato, também o Carlos Daltoso e a Daniela Breakhouse, uma equipe de 20 e tantos analistas certificados para justamente trazer esse emaranhado de seletividade e oportunidade diante desse cenário de tamanho e certeza. Conta com a gente, vamos com tudo, um grande abraço e até uma próxima, se Deus quiser. Fechado, um abraço, até mais.